Na Idade Antiga, há várias curiosidades sobre a vida sexual dos povos, como os gregos, os romanos, os egípcios. A homossexualidade, por exemplo, era muito comum naquela época. Aliás, desde a pré-história, pesquisadores apontam que a homossexualidade é comum em mais de 200 espécies de mamíferos, aves, répteis e até insetos. Achados arqueológicos apontam que homens já praticavam relações sexuais entre si em 12 mil anos antes de Cristo. Inclusive, este esqueleto de 12 mil anos foi encontrado com esperma no reto do seu corpo, que era um guerreiro sibério. E quando pensamos na história do Brasil, a diversidade sexual brasileira pode parecer uma pauta nascida na atualidade, mas é muito, mas muito antiga. Ela existe desde antes da época colonial. É o que mostram os antropólogos Estevão Rafael Fernandes e Bárbara Arisi no estudo Índios Gays no Brasil, Histórias Não Contadas da Colonização das Sexualidades Indígenas. A diversidade indígena é muito maior do que imaginamos. São mais de 800 mil pessoas em todo o país, de 305 diferentes etnias e falando 274 línguas. Somada a essa riqueza cultural, existe uma infinidade de corpos, vivências e identidades dentro deste grupo. A pesquisa traz exemplos da diversidade de práticas sexuais como homossexualidade, poligamia e até mesmo algo semelhante à transgeneridade e ao não-binarismo. O antropólogo Estevão Rafael Fernandes afirma que as famílias brasileiras que os portugueses encontraram quando desembarcaram aqui não eram homofóbicas. A liberdade sexual não costumava ser um motivo de preconceito entre os próprios indígenas até a chegada dos colonizadores. Vale ressaltar aqui também que um índio tupinambá, em 1614, é tido como a primeira vítima da LGBTfobia no Brasil. Sua morte aconteceu em São Luís e o índio ficou conhecido como Tibira do Maranhão. Lembrando que Tibira era um termo usado na língua indígena para se referir a um homossexual. Ele foi executado a tiro de canhão por ordem da igreja para servir de exemplo aos demais. Partindo da colonização até o presente, os autores abordam também a sexualidade indígena atual, mostrando que os processos de colonização jamais pararam de acontecer. Se falar em homossexualidade indígena choca nos dias de hoje, é necessário ter em mente que tanto a questão da sexualidade quanto a da etnicidade são moldadas historicamente. Existe um livro maravilhoso que eu amo demais que se chama Devassos no Paraíso, escrito por João Silvério Trevisan e que conta toda a história da homossexualidade no Brasil, desde as tribos indígenas até os dias de hoje. Fica a dica se você quiser conhecer mais sobre a nossa própria história, de um olhar muito maravilhoso desse escritor, que, entre outras coisas, nos trouxe dados sobre a prática sexual das tribos indígenas daquela época. Exemplos vou dar? Sim. No século XVII, um cacique chamado Janduí tinha 120 anos e 50 esposas. Já segundo o holandês Johan Nieuwhof, os índios daquela época gostavam de contar as suas façanhas sexuais em público. O padre Manuel da Nóbrega, em 1549, já escrevia que muitos colonos tinham índios por mulheres, relações entre índios e colonos, segundo o costume da terra daquela época. E a homossexualidade era comum nas tribos tupinambás e tupinaés. Entre os índios Guaicuru existiam os cudinas, palavras que definiam homens que se vestiam como mulheres e se entregavam a ocupações femininas, como fiar, tecer, fabricar potes, entre outras coisas. Já entre os índios botocudos, não havia homens ou mulheres, mas sim homens, mulheres e mulheres, homens. A tribo Bororó, dentro do seu baitô, que era a casa dos homens, dos varões, nessa casa os índios se relacionavam sexualmente entre si, além de se dedicarem a trabalhos delicados como o arranjo de flechas. E a medicina indígena da época muitas vezes era exercida pelo relacionamento sexual do pajé com um enfermo, também mediante sexo anal. Os xamãs brasileiros da época diziam que a magia era transmitida pela sensualidade. E quando um pajé já estava idoso, ele escolhia um rapaz para, através do sexo, passar os seus poderes. As mulheres indígenas em papéis masculinos eram chamadas de
de tríbades, e algumas andavam somente com os homens e iam à guerra com seu arco e flecha e caçavam. No século XVII, o historiador holandês Gaspar Barleu, ao encontrar a realidade do Brasil em termos de sexualidade e sexo, escreveu a frase que ficou eternizada: não existe pecado do lado de baixo do Equador.